possui essa patologia. A neuralgia trigeminal ela pode ser desencadeada por vários motivos e normalmente são durante atividades corriqueiras do dia a dia, como por exemplo, escovar os dentes. Ai, mais um dia, vamos lá. Escova os dentes. É engraçado. Ai, meu Deus. Começou a falar. Uma outra atividade seria fazer a barba. Vamos ver agora se pelo menos a barba consigo fazer para não ir assim. Não consigo, esses gatilhos. Ou até mesmo sorrir. Miro! A professora Lívia já botou os vídeos das apresentações. Vem ver Rafael e Diego aqui. Olha. Tem um biscoitinho? Acho que eu vou querer pra essa hora, né? Talvez esse dia tomo. Tá doendo. Que dureza, hein? A pessoa tem uma qualidade de vida dessa, não se chama nem qualidade de vida, né? Bem, este paciente, ele é acometido por uma desordem chamada de neuralgia trigeminal. O nervo trigêmeo, ele possui três ramos principais, o oftálmico, o maxilar e o mandibular. A neuralgia trigeminal ela é caracterizada pela presença de uma dor, que geralmente é severa, impontada, lancinante, como se fosse um choque, e pode também ser superficial. Tem uma duração de segundos até no máximo 2 minutos. E ela é desencadeada, como nós podemos ver, por pequenos estímulos, como escovar os dentes, barbear, sorrir, comer. Esses estímulos eles acabam desencadeando zonas chamadas zonas de gatilho. Essas zonas de gatilho elas estão presentes em pequenas áreas, como ao redor da boca, do nariz, e esses ataques podem acontecer de várias vezes ao dia ou serem frequentes, mas nunca acontecem durante o sono. Esses ataques, como eu falei, eles são ativos, acometem várias vezes ao dia, não acontecer. Essas zonas de gatilho, elas são patognomônicas da neuralgia trigeminal, entretanto, existem pacientes que não possuem, não existem essas zonas nesses pacientes, então eles não possuem essas zonas de gatilho. E outra coisa que a gente pode falar da neuralgia trigeminal é que ela acomete, ela é unilateral e acomete principalmente o lado direito, mas pode vir a acometer os dois lados, ser bilateral. Entretanto, elas não acontecem concomitantemente. Os episódios acontecem de um lado e logo após acontecem do outro lado. A neuralgia trigeminal, existem dois tipos. O tipo que é clássico, que aí no caso, outro slide, ela é causada pela compressão vascular. E ela pode ser do tipo sintomático, que aí ela tem uma causa base que vai desencadear os sintomas, que é responsável pelos sintomas. Como existem dois tipos de neuralgia, então o tratamento vai variar de acordo com o tipo. No caso da sintomática, a gente procura tratar a causa base, que é que está causando essas dores. No caso da clássica, como a maioria das vezes o caso é por uma compressão vascular ou uma desmielinização, a gente vai tratar visando isso. O tratamento de escolha é clínico e o medicamento de primeira linha utilizado é a carbamazepina. Ela também é interessante o uso dela porque ela pode ser utilizada como método diagnóstico, porque você prescreve para o paciente a carbamazepina, se houver melhora, você diagnostica ele como tipo clássico, se não houver melhora, do tipo sintomático. Existem
Outras possibilidades, que seriam assim, a carbamazepina é um remédio que dá muitos efeitos colaterais. Às vezes acontece de ter efeitos colaterais. Então, se o paciente melhorou com essa medicação e mesmo assim está apresentando outros efeitos adversos, você pode ou reduzir a dose gradualmente ou substituir por um outro medicamento, como a gabapentina ou a fenoltoína ou a oxcarbazepina, que é uma prodroga da carbamazepina e ela tem apresentado os melhores resultados. Existe uma outra situação também, que a carbamazepina ela não se mostra eficaz no tratamento. Nesse caso, você faz ou uma combinação de drogas ou a substituição. As drogas que você vai combinar ou substituir podem ser essas que eu citei antes, a gabapentina, a fenoltoína. E uma última opção seria o tratamento cirúrgico, que normalmente você faz essa opção, começa a pensar nessa opção, quando o paciente, ele, apesar de estar utilizando outros medicamentos, não tem um alívio da dor ou quando as crises são muito frequentes. Existem várias técnicas cirúrgicas, mas elas consistem basicamente em diminuir essa compressão vascular. Que aqui é uma imagem mostrando o nervo sendo comprimido pelo vaso, no caso a artéria cerebral superior, que é a mais frequente. E na cirurgia você pode fazer uma incisão que corta o ramo que é afetado. Então, como é uma doença que possui dores muito fortes e que prejudica muito a qualidade de vida do paciente, normalmente a decisão terapêutica vai da percepção do paciente, da sua doença, do tipo de tratamento e da experiência do médico em tratar isso. Nosso paciente aqui, ele foi... Outra coisa, depois a carbamazepina mudou a minha vida. Respondeu tão bem a carbamazepina que passou a utilizar, ser garoto propaganda da medicação.